Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do papel da justiça na garantia dos direitos de povos indígenas, inclusive e principalmente do acesso dessas comunidades ao judiciário. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, editou uma recomendação para orientar a magistratura sobre como tratar casos que envolvem os povos indígenas. A recomendação determina o cumprimento de decisões do CNJ, como a nomeação de intérpretes para línguas indígenas e a realização de perícias antropológicas. As decisões do CNJ estão na Resolução 454, de abril deste ano, e são fruto de um amplo debate nacional conduzido por um grupo de especialistas. Esse grupo, que foi realmente de gente muito experiente, o grupo que formulou esse 454, e que detalhou justamente a importância do que se pode chamar de interculturalidade, quer dizer, um tipo de justiça que se harmonize, né, com as formas de organização social, como eu disse, que estão reconhecidas também na Constituição Federal. Uma outra coisa que fizemos nesse grupo, paralelamente, foi formular propostas de currículos para ensinar nas escolas de magistrados ou nas universidades, para que sejam conhecidas, mais conhecidas, né, as normas, né, que vêm do direito indigenista. A resolução é dirigida a todos os quase 900 mil indígenas do país. São 305 etnias, falantes de 274 línguas. 80 Uiçapá, Tabata, Cuicoro. Esses povos também vão ser beneficiados por outra resolução do CNJ, a de número 287, de 2019, que estabelece procedimentos para lidar com indígenas acusados, réus, condenados ou privados de liberdade. Entre as normas está o respeito pelas práticas de justiça dos povos indígenas e seus métodos tradicionais para a solução de conflitos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Rafael Modesto dos Santos, advogado do Conselho Indigenista Missionário, com Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental, e ainda com Cristiane Baré, advogada da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Muito obrigado aos três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Cristiane. Você, além de advogada do povo Baré, é também uma filha do povo Baré. Eu lhe perguntaria qual é a situação desse povo e dos povos indígenas brasileiros em geral em relação ao acesso à justiça, à garantia dos seus direitos. Então, eu sou Cristiane do povo Baré, ali do município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, aqui no estado do Amazonas, né? Atualmente, nosso povo vive nessa região e temos nossas terras demarcadas. Porém, num contexto geral de todos os povos indígenas do Brasil, a população indígena ainda tem dificuldade do acesso à justiça, né? Primeiro, vamos dizer assim, um modelo jurídico que não foi criado por nós, né? Muitos povos não entendem muito bem de como se tem acesso a essa justiça, e muitas vezes até pela questão da língua, né? Que muitos não podem falar a sua língua lá dentro, porque não são entendidos, então é muita dificuldade desse acesso à justiça aos povos indígenas, né? Esse é um modelo que veio lá da Europa para a gente, aqui imposto, e que não foi, vamos dizer assim, construído, né, junto com as populações indígenas. E, principalmente agora nesse cenário que estamos vivendo aí, né, de bastante retrocessos de direitos, vamos dizer assim, a gente tem feito esse protagonismo aqui como advogados indígenas, nessa rede de advogados,
isso é um sonho, né, dos nossos povos, das nossas comunidades, de trazer os indígenas, né, para ocuparem esses espaços, e hoje estamos aqui também ocupando esses espaços, e de certa forma também estamos tentando, né, estamos ingressando nesses espaços para trazer a voz dos nossos povos. Rafael, eu lhe pediria a mesma avaliação como advogado do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, uma entidade, uma instituição de décadas de atuação nessa área, eu lhe pediria a mesma avaliação. A gente se deparou com uma situação e a gente começou a fazer um enfrentamento muito duro no sistema de justiça, especialmente no Supremo Tribunal Federal, para demonstrar aos ministros e ministras da Corte que o direito que os povos têm não é simplesmente de assistir um autor ou um réu de uma ação judicial. O direito que os povos têm é o litisconsórcio necessário, né? O que implica, inclusive, em nulidade daqueles casos onde não foram citados para ser parte. Então, isso significa que, no primeiro momento, o acesso à justiça processual era um empecilho, né? Mas o Supremo, com alguns precedentes, já garante esse direito, inclusive o próprio CNJ, por meio da Resolução 454, de abril deste ano, garante esse direito aos povos indígenas, sabendo que o acesso à justiça é uma questão mais ampla, né? Mas o caminho, o ITER, para se acessar o direito pleno à justiça, por exemplo, o território e outros direitos fundamentais, é o acesso ao processo judicial, quando a gente está tratando de judiciário. Então, nos últimos 10 anos, a gente teve um salto qualitativo muito grande para garantir que esse direito seja efetivado, que o regime tutelar indígena seja, de uma vez por todas, esquecido, inclusive a cultura judiciária não se apoie mais nela, nesse instituto do regime tutelar, e que, inclusive, a Constituição Federal, nos seus artigos 231, especialmente 232, sejam efetivados para que esse direito seja garantido. Juliana, o Rafael falou em avanços no campo do judiciário e medidas do CNJ. Por outro lado, a Cristiane falou em retrocessos. Você pode nos ajudar a entender isso melhor? Você compartilha da opinião dos dois? Olha, eu acredito que a gente tem avanços e retrocessos simultâneos, né, em campos diferentes. Então, a gente tem tido um avanço à medida, por exemplo, que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, foi reconhecida como uma entidade de classe de âmbito nacional pelo STF, o que permite que ela possa propor ações diretas de constitucionalidade, enfim, ela possa usar aí do controle concentrado de constitucionalidade, o que foi uma grande vitória para os povos indígenas brasileiros, porque isso faz com que eles não precisem mais depender, né, de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, da Procuradoria-Geral da República e dos outros legitimados ativos. A gente também tem tido um reconhecimento da necessidade desses povos fazerem parte dos processos judiciais, porque a questão é tão absurda que ainda hoje a gente tem inúmeros processos judiciais que visam anular demarcações de terras indígenas, e os índios, suas comunidades e organizações, eles não são parte desses processos. Às vezes, depois de uma sentença anulando uma terra indígena, às vezes já do caso está em segunda instância, que a comunidade descobre que tem aquele processo e que a demarcação da terra indígena dela foi anulada. Então, acho que a resolução do CNJ, ela é um avanço à medida que ela vem trazer aí estándares e parâmetros para orientar o Poder Judiciário sobre a importância e a fundamentalidade do direito de acesso à justiça dos povos indígenas, tentando quebrar de vez com qualquer perspectiva de tutela desses povos, mas a gente ainda tem inúmeros retrocessos no campo fático, né? Nós temos dificuldade na proteção territorial dessas terras, nós ainda temos muita invasão dessas terras, e, principalmente, a gente ainda não tem uma cultura jurídica onde os operadores do direito tenham uma completa compreensão desses direitos, né? E também uma completa compreensão do quanto a atividade deles é importante quando a gente está falando do país mais sociodiverso do planeta, né? Para você ter uma ideia, a gente tem o maior contingente de povos que vivem em isolamento do mundo aqui no Brasil. Esses povos são povos que não têm qualquer tipo de contato com a sociedade nacional. Então, a gente precisa que os operadores do direito eles tenham muita consciência de toda essa sociobiodiversidade
e também da legislação específica que regem esses direitos. Gostaria também, inclusive, de falar, realmente, essa resolução 454 do CNJ foi um importante marco, até porque nós, povos indígenas, participamos, né, da criação, da elaboração dessa resolução, nós pudemos ser ouvidos, né, junto à comissão. Então, para a gente foi um importante passo, uma importante conquista. Rafael, eu quero voltar à questão dos retrocessos. Você pode nos dizer, de concreto, sobre a ação de madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, fazendeiros ilegais, traficantes, narcotraficantes na região da Amazônia. Como isso deve ser combatido? Mas eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do papel da justiça na garantia dos direitos de povos indígenas. E os nossos convidados são Rafael Modesto dos Santos, advogado do Conselho Indigenista Missionário, Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental, e ainda Cristiane Baré, advogada da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Bem, Rafael, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Em que medida a sociedade brasileira deve realmente se preocupar com a ação de madeireiros, garimpeiros ilegais, traficantes, narcotraficantes e até traficantes de armas na Amazônia brasileira? Ações criminosas de narcotraficantes, biopirataria, pesca, roubo de garimpo ilegal em terras indígenas são crimes que deveriam ser punidos, e na falta de uma punição, geralmente quem tem agido, né, na falta de responsabilidade de alguns órgãos públicos, quem tem agido mais fortemente tem sido o Poder Judiciário, e a gente aguarda e espera que o sistema de justiça, envolvendo a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, as organizações indígenas, as comunidades indígenas, né, também fazem parte desse sistema, e que esse sistema funcione para punir os responsáveis e para garantir que essas terras indígenas sejam protegidas, fiscalizadas e que ninguém mais morra em função disso. Juliana, vamos falar da demarcação de terras indígenas, uma responsabilidade do Supremo, a qual o Rafael acaba de se referir. Você pode nos ajudar e dizer em que pé que está isso dentro do Supremo e no Judiciário como um todo? Ela, com certeza, é a questão mais controvertida em todos os direitos relativos aos direitos indígenas, porque existe muitos interesses econômicos e políticos envolvidos na demarcação de terras indígenas. A Constituição garante que esses direitos são originários, ou seja, grosso modo, são direitos anteriores a qualquer outro direito, o que faz com que qualquer título de propriedade ou de posse seja nulo e extinto de pleno direito, e isso gera muito conflito, né? Porque muitas vezes a gente tem estados que titularam terras indígenas como se fossem terras devolutas estaduais. A gente tem pessoas que invadiram de má fé essas áreas e fizeram declarações de posse em cartório para tentar comprovar aí a sua presença. E aí, no caso Raposa Serra do Sol, veio se construindo uma discussão de que uma terra só poderia ser demarcada se ficasse comprovada a presença física dos indígenas no dia 5 de outubro de 88, né, que é a chamada teoria do marco temporal. 5 de outubro de 88, porque é a data da promulgação da Constituição. E no caso Raposa Serra do Sol, na época, o falecido ministro Menezes Direito levantou essa questão, dizendo que, para se demarcar uma terra indígena, deveria ser observada essa teoria do marco temporal. Na época, esse julgamento era um julgamento em ação popular, ele não tinha efeitos vinculantes. A maioria dos ministros acolheu essa ideia de um marco temporal, mas depois embargo de declaração, que foi julgado pelo ministro Barroso, porque o relator do caso, o ministro aposentado Aires Brito, né, já estava aposentado, ele disse que esse caso não tem efeitos vinculantes. Mas, mesmo assim, todas as pessoas que são contrárias à demarcação de terras indígenas começaram a tentar utilizar essa teoria do marco temporal para inviabilizar as demarcações. E o que acontece? Essa teoria virou uma grande disputa, porque mesmo em locais onde os indígenas estavam em 5 de outubro de 88, se alega essa teoria para tentar anular a demarcação dessas terras.
E uma coisa que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido é que não existe índio sem terra, né? Os indígenas precisam da terra, inclusive, para eles continuarem vivendo como povos indígenas, sendo povos indígenas. A partir do momento que você tira a terra, você pode criar uma situação de assimilação cultural forçada, essa sim uma situação vedada pela Constituição Federal de 88. Então, hoje, a gente tem aí o recurso extraordinário 1.017.365, de relatoria do ministro Fachin, com repercussão geral reconhecida, e essa repercussão geral vai definir se essa teoria do marco temporal de ocupação ela é ou não um critério para as demarcações de terras no Brasil, né? Nós, particularmente, nós todos que estamos aqui hoje, entendemos que não, né, que esse não deve ser um critério, porque não é nem um pouco razoável que quase 34 anos após a promulgação da Constituição, a gente exija que os indígenas tenham feito provas de um fato que aconteceu há 34 anos atrás, né? Também porque alguns indígenas realmente não estavam nas terras, porque eles foram expulsos, principalmente durante a época da ditadura civil-militar no país, né? Eu trabalho em um caso que a Força Aérea Brasileira, os paraquedistas saltaram na terra, abriram uma pista de pouso, os aviões pousaram e os indígenas foram transferidos, mano militare, para o Parque Indígena do Xingu, né? Então, eles não estavam na terra em 5 de outubro de 88, porque eles não queriam estar? Não, porque eles passaram por um processo de transferência forçada, eles foram colocados dentro dos aviões com arma na cabeça, eles não tiveram opção, chegaram lá, eles ficaram confinados, eles não podiam sair, eles não podiam voltar, eles passavam por um processo de aldeamento, de cercamento, de vigilância, né? Então, a gente autorizar uma teoria dessa, a gente chancelaria uma série de violências históricas e, inclusive, né, mais atuais que vem acontecendo contra os povos indígenas. E não foi isso que a Constituição permitiu, né? A Constituição ela é uma garantia permanente de direitos e ela é muito nítida em dizer que esses direitos são originários e que cabe à União demarcar e fazer proteger todos os bens existentes nas terras indígenas. Cristiane, à luz de tudo isso que disse a Juliana, o que os povos indígenas esperam do Supremo? Esse julgamento sobre a questão dessa tese de marco temporal está sendo aguardado com bastante ansiedade, né, pelo movimento indígena, pelas populações indígenas do Brasil. Como a Juliana já colocou, porque vai ter esse efeito vinculante. E a nossa, vamos dizer assim, a nossa expectativa é que o Supremo realmente garanta, né, esse nosso direito originário às terras indígenas, que são direitos originários que existem antes mesmo da construção do Estado brasileiro, né? Porque nós, povos indígenas, já estavam aqui nessa terra. Então, temos esperado com bastante ansiedade e preocupação também, porque tendo em vista que ele foi suspenso, as invasões continuam nos nossos territórios, a violência, a entrada de garimpeiros, de grileiros, né? E essa violência tem aumentado no nosso território. Então, essa é uma grande preocupação do movimento e, por isso, né, com muita ansiedade, que ele retorne aí para a pauta do Supremo. E a nossa expectativa é que o Supremo realmente garanta aos povos indígenas esse direito que já está na Constituição, né? Garantido nessa Constituição, nos artigos 231 e 232. Juliana, para encerrar, para além dessa expectativa sobre o julgamento do Supremo em relação a demarcações, que outras providências vocês esperariam da Justiça brasileira, especialmente do CNJ? Eu espero que o CNJ, nas próximas gestões, continue tendo essa abertura para o diálogo, que isso, na gestão do ministro Fux, foi extremamente importante, e a gente também espera que, no âmbito do Poder Judiciário, exista uma resposta contundente em defesa da Constituição, né? Esses povos, eles precisam do amparo do direito, porque eles estão historicamente, socialmente, politicamente, economicamente vulneráveis. E por isso a gente precisa de um judiciário forte, atuante, que não tenha medo de cumprir a Constituição e de efetivar os direitos que estão previstos nela.
Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Rafael Modesto dos Santos, advogado do Conselho Indigenista Missionário, de Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental, e ainda de Cristiane Baré, advogada da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, tomou posse como novo Corregedor Nacional de Justiça para o biênio 2022-2024. Ele substitui a ministra Maria Tereza de Assis Moura, já empossada no cargo de presidente do STJ. O ministro anunciou que vai dar prioridade à eficiência processual do Poder Judiciário. O emprego reduziu a reincidência entre reeducandos de Mato Grosso para 2%. Os projetos de reinserção social no estado são uma parceria entre o Tribunal de Justiça e empresas privadas. Unidades prisionais de 5 cidades do Mato Grosso investem em projetos, como esta padaria, para oferecer um recomeço a presos e egressos do sistema. O Tribunal de Justiça de Pernambuco lançou uma campanha contra os assédios moral e sexual e contra a discriminação. A campanha usa redes sociais, jornais e emissoras de rádio e TV e orienta as pessoas que se sentem assediadas e discriminadas no âmbito do judiciário. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, começa agora mais um CNJ nas redes. 9 em cada 10 pedidos de medidas protetivas foram concedidos pelo Poder Judiciário a mulheres vítimas de violência doméstica. Foi o que revelou o diagnóstico Avaliação sobre a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o Instituto Avon e o consórcio Lei Maria da Penha. Também foi revelado que, em alguns casos, há demora na concessão dessa medida. Cerca de 30% dos pedidos são concedidos após o período definido pela legislação, que é de até 48 horas. Veja mais detalhes desse estudo em uma publicação nas redes do CNJ. Ainda sobre esse tema, magistrados e outros atores do sistema de justiça debateram melhorias para o aperfeiçoamento da aplicação da Lei Maria da Penha nos casos concretos, durante a 16ª edição da jornada Lei Maria da Penha. A carta que tradicionalmente encerra o evento trouxe 17 tópicos nesta edição. Trata-se de um documento que traz propostas de ação para melhor enfrentamento à violência contra a mulher. Uma dessas propostas desse ano estava voltada para a compreensão da violência psicológica pelos atores do sistema de justiça. Confira alguns destaques da carta nas redes do Conselho. E para finalizar, a revista eletrônica do CNJ está recebendo artigos acadêmicos para compor a sua próxima edição. A revista foi criada para divulgar trabalhos acadêmicos que tenham como tema o Poder Judiciário e a prestação dos serviços de justiça no Brasil. Mestres e doutores poderão ter seus trabalhos inéditos publicados nesta edição, que serão avaliados por pareceristas anônimos com doutorado na área e indicados pelo Conselho Editorial da E-Revista. O prazo para submissão está aberto até o dia 28 de setembro. Por hoje é só e até mais. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Eu sou o Wellington Magalhães, juiz de direito da comarca de Cristalândia, estado do Tocantins, que tem uma particularidade de exercer jurisdição sobre a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Essa particularidade proporcionou uma experiência à minha pessoa de uma vivência direta com as comunidades indígenas, não apenas da Ilha do Bananal, mas também de todo o estado do Tocantins, em função de um projeto, o qual eu sou coordenador perante o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, onde nós buscamos fortalecer a participação política do indígena dentro do processo democrático brasileiro. Um dos grandes feitos foi levar para dentro das comunidades indígenas um diálogo, uma oficina, conversas diretas com as comunidades, onde nós levamos juízes, servidores e auxiliares da justiça para que nós possamos melhor compreender
a organização social dessas comunidades e também estimular a participação do indígena no processo político. Em 2018, quando deu início esse programa, nós iniciamos, inclusive, com a produção de cartilhas bilíngues, cartilhas que são levadas para dentro das comunidades, onde a gente busca, através dessas cartilhas, traduzidas para a linguagem dos indígenas, informações relevantes sobre o exercício da cidadania, sobre o exercício do voto, o que pode, o que não pode dentro das eleições, dentro das comunidades indígenas. E isso tem proporcionado uma vivência direta de juízes e servidores, de modo que, com essa relação estabelecida com as comunidades indígenas, o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral do nosso Estado, tem fortalecido esse diálogo e essa participação do indígena no processo político democrático, de modo a construir um futuro melhor para todos, com inclusão das minorias, daqueles que são vulneráveis diante da realidade contemporânea. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. E até o próximo programa.